Antes de nós meditarmos no texto, vamos orar mais uma vez, queridos? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E como reconhecemos nessa noite, no início do culto, sabemos que tudo que foi escrito para nós, para que possamos encontrar a perseverança, o bom ânimo, que são provenientes da Tua palavra, da Tua Sagrada Escritura, Senhor. E assim nós tenhamos esperança em Ti. E nosso desejo nessa noite é que essa esperança nos seja ampliada, renovada, que o bom ânimo também nos seja ampliado e que a perseverança seja algo constante nas nossas vidas, que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, sempre firmados na Tua palavra, sempre firmados nas Tuas promessas, Senhor, como cantamos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos dê condições, ao nos achegarmos diante da Tua palavra, compreendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo, aplica a Tua palavra nos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então no finalzinho já desse capítulo 11. Hoje nós vamos meditar do versículo 30 em diante, do versículo 30 até o versículo 40. São 10 versículos, mas a ideia central ela é mais fácil de ser compreendida. Diferente de outros textos que a gente pegou, às vezes pegava um só versículo e ficava um bom tempo naquele versículo. Aqui nós temos 10 versículos que eles têm uma mensagem central, uma ideia central. Na verdade, do versículo 32 em diante, o próprio autor dessa carta aos Hebreus diz que não vai mais se demorar nestes exemplos. Isso porque o propósito era apontar a fé de outras pessoas para mostrar que a salvação pela fé é algo que sempre existiu, sempre aconteceu. Desde a queda, o achegar-se diante de Deus ou a salvação, ela só é mediante a fé. Então ele começa lá com Abel, a primeira geração depois de Adão. Ele já começa lá e vem trazendo toda uma história, passando pelos patriarcas, chegando a Moisés, como nós vimos na semana passada. Então ele vem construindo uma história e o texto aqui está dividido em períodos. Até agora, quando nós vimos Moisés na semana passada, nós estávamos dentro ali dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vemos lá Abel, Enoque, Noé, isso tudo em Gênesis. Depois ainda vemos Abraão, Isaac, Jacó, José, isso também tudo lá em Gênesis. Depois passamos para Moisés, isso já está lá em Êxodo. Aí vai Levítico, Números, Deuteronômio. E agora nós vamos no versículo 30, para a sequência do texto, que vai começar a tratar a respeito de Josué, que está no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Então verso 30 diz o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Aqui nós vemos esses 2 versículos que estão ali relatados no livro de Josué, que vai do capítulo 2 até o capítulo 6, que é a derrubada dos muros de Jericó. Aí nós vemos os 2 momentos, né? Tanto a queda do muro de Jericó, como essa mulher chamada Raabe, que foi aquela que escondeu os espias. Josué envia 2 homens para poder verem a cidade de Jericó, para poder trazer mais informações. O serviço de inteligência de Israel estava ativo ali. E eles são enviados então para Jericó, ficam ali durante um tempo. A guarda do rei ali daquela cidade, do governador daquela cidade, sabe da existência deles, sabe que eles estão ali no meio do povo. Eles então fogem e se escondem na casa de uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. E ali ficam durante algum tempo, e por esse ato de fé de Raabe, eles fazem com ela um pacto, dão a ela uma promessa, de que quando os muros fossem derribados e o povo de Israel viesse a conquistar a cidade de Jericó, ela e a sua família seria poupada. Eles viveriam então com os israelitas. Então, aqui nós estamos vendo essa caminhada do povo de Israel, até chegar nesses dias em que o escritor de Hebreus está trazendo para os seus leitores as ideias sobre a fé. Ele vai desde o Éden, ele passa pela construção do povo de Israel, lá em Abraão, Isaac, Jacó. Ele fala sobre o exílio, quando o povo está lá no Egito, e a saída do povo do Egito. Ele vai até a Páscoa, como nós vimos na semana passada, no versículo 28. No versículo 29, ele fala da travessia do Mar Vermelho. E acontece que esse povo, então, uma vez que ele sai do Egito, está indo rumo à terra prometida. Durante 40 anos caminham no deserto, por causa da sua obstinação, por causa do seu coração desobediente, por causa da sua falta de fé. O povo caminha durante 40 anos
no deserto, uma caminhada que seria de alguns dias. Chegam então às margens da terra prometida, do lado de cá, diz o texto, do lado de cá do Jordão, e depois, por intermédio de Josué, atravessam o Jordão e começam a conquista da terra prometida. Josué é esse que vai levar o povo à posse da terra prometida. A terra que havia sido prometida aos pais daquele povo, mas pela incredulidade eles não a alcançaram. Agora essa nova geração é que está indo adiante e dando prosseguimento à promessa de Deus. Estão alcançando agora a conquista da terra que lhes foi prometida. E isso por intermédio de Josué. E aqui, ao lembrarmos dessa história, talvez você se recorde um pouco dessa história, o povo de Israel é orientado, em primeiro lugar, a atravessar o rio Jordão. Eles, de uma forma miraculosa, passam, chegam à outra margem e se deparam agora com a primeira cidade a ser conquistada, a cidade de Jericó. E essa cidade ela era cercada por um muro espesso, que inclusive passava um carro de boi por cima dele, de tão espesso que era esse muro. E Deus dá uma instrução àquele povo, e Ele diz, vocês não vão pelejar, quem vai pelejar é o Senhor, quem vai derrubar esse muro vai ser o Senhor. Há uma estratégia para que isso aconteça. Vocês vão dar 7 voltas em torno dessa muralha. Na verdade, seriam 7 dias. Nos 6 primeiros dias, eles dariam uma volta em torno da cidade de Jericó. E no 7º dia, eles dariam 7 voltas em torno de Jericó. E na 7ª volta, eles gritariam a plenos pulmões e aquelas muralhas iriam cair. Coisa de doido, né? Fala a verdade. Coisa de doido. Como é que destrói muralha gritando, né? Só se tiver um coral muito grande. Eu já vi gente quebrando taça de vidro com um agudo, né? E pá, estoura a taça de vidro. Agora, derrubar uma muralha com grito é um negócio para maluco. Hoje, relatos arqueológicos mostram algumas muralhas que podem ser as muralhas de Jericó. Alguns vão dizer que ela estava construída sobre uma falha vulcânica. E que possivelmente o que aconteceu, por intermédio de Deus, é claro, é que no ato em que eles deram o grito, houve um tremor e aquela muralha toda veio ao chão. Essa seria uma explicação científica de como aconteceu, ou como Deus fez com que essa muralha caísse. Mas se é assim ou se não é, isso não faz a menor diferença para o nosso contexto. O fato é que esse povo foi orientado a fazer algo maluco para que pudesse obter aquela promessa que Deus já havia dado a eles. Então, na vida de Josué e na vida daquele povo, nós vemos um contraste muito grande com aqueles que morreram no deserto. Aqueles que morreram no deserto, diz a palavra do Senhor, que eles não entraram na terra prometida porque eles foram desobedientes, porque eles foram incrédulos. Por causa da falta de fé daquele povo, eles não entraram na terra prometida. E agora nós estamos diante de Josué e toda uma nova geração que não tinha visto todos aqueles milagres ou aquelas pragas lá no Egito, não tinham visto como Deus havia tirado o povo, ou não tinha uma boa lembrança de como é que Deus havia tirado o povo do Egito, estão diante ali de algo que necessita de muita, muita, muita fé. Primeiro, essa fé era uma fé ousada. Eles haviam acabado de atravessar o Rio Jordão, ou seja, não tem para onde voltar, é daqui para frente. Eles estavam entre o Jordão e Jericó. Eles estavam meio que sitiados, então eles teriam que avançar mesmo. Era uma fé ousada. Não era só uma fé ousada, mas era uma fé obediente. Não era uma fé que pensava no seu poder militar, nas suas estratégias militares. A ideia é, ouça o que Deus diz e obedeça. Mas o que é que Deus diz? Deem voltas em torno dessa cidade. Nos primeiros 6 dias, calados. E no último, no 7º dia, na última volta, gritem. Essa era a estratégia. Isso era tudo que eles tinham de concreto diante deles para poder destruir aquelas muralhas. Então essa fé era uma fé ousada, era uma fé obediente, mas era também uma fé paciente. Porque pensa comigo, 6 dias, dando volta em torno de uma muralha, e nada acontecendo. No 7º dia, 6 voltas, nada acontece. E só na 7ª volta que alguma coisa vai acontecer. Imagine você dando as voltinhas em torno de Jericó. Eu fico imaginando, aí já é uma imaginação minha, só minha, e eu quero compartilhar com vocês a minha imaginação, que Deus fez isso para o povo poder reparar muito bem o que é que tinha diante deles. Primeiro porque nesses 6 dias era para dar a volta em silêncio. Não podia conversar, sem distração. O que eles tinham era caminhada e parede
rodeando aquela cidade. Então eles podiam olhar cada detalhe daquela muralha, ver a altura, ver a largura, e dizer: nós estamos dando volta em torno desse negócio. E o que vai derrubar isso é as nossas voltinhas. Será que o caminhar aqui vai afrouxar um pouco o alicerce desse negócio, vai cair? Imagine você dando 6 voltas em torno de algo tão poderoso, crendo que de alguma forma miraculosa aquilo iria vir abaixo. Eu posso me lembrar também de uma outra história, de um homem chamado Naamã, um homem leproso, que é instruído pelo homem de Deus, para que, se ele quisesse ser curado, ele tinha que dar 7 mergulhos no Jordão. Lembra disso? Aí você fala: então 7 deve ser um número místico, né? 7 é um número místico. Na verdade, 7 é um número na Bíblia que está identificado com perfeição. Mas a gente pode pensar assim: então eu vou ter que fazer também campanhas agora. E é daí que vem as ideias de campanhas. 7 sextas-feiras para que Deus possa abençoar seu casamento. É daí que eles tiram essa ideia. Mas a ideia não é o 7. A ideia é a obediência. A ideia é a sua fé sendo trabalhada durante os 6. Porque imagina também Naamã: dá 1 mergulhaço, continua leproso. 2, mesma coisa. 3, 4, 5, 6. Mas Deus falou: era 7. E no 7º que alguma coisa acontece. A fé é essa que nos faz andar, nos faz caminhar e nos faz obedecer até o último momento. Mesmo que diante dos nossos olhos a gente não veja nenhum tipo de indício de que aquilo está funcionando, de que aquilo está dando certo. O povo de Israel deu as voltas em torno da muralha. E o texto nos diz então que aquela muralha toda veio abaixo. Aquela muralha caiu, porque eles foram obedientes. E também no versículo 31, nós vemos aqui algo muito incomum nos relatos históricos israelitas, que é o aparecimento de uma mulher numa linha cronológica. Isso não era algo comum, isso não era algo que era feito em qualquer tipo de história ou em qualquer tipo de documento. Isso acontece muito pontualmente, principalmente quando essa mulher, ela é, em primeiro lugar, uma não israelita. Ela era uma cananeia, uma cananita. Ela era do povo pagão, do povo contrário ao povo de Israel. Então, além de ser mulher, o que já era esquisito nessas linhagens, ou nesses relatos, ela era pagã, e não era só uma mulher pagã, era uma mulher pagã e prostituta. E essa mulher é elogiada por sua fé, porque ela acolhe aqueles espias, e quando nós lemos lá Josué capítulo 2, verso 11, diz que ela estava diante deles e queria a salvação para si e para sua casa, porque ela havia ouvido falar de tudo que Deus havia feito com eles no Egito, e como é que eles atravessaram o Mar Vermelho. E ela diz: por isso eu creio que o Deus de vocês é Deus nos céus e Deus na terra. Essa foi a declaração de fé dela. E o que ela sabia a respeito de Deus? Ela só sabia das histórias do povo, de 40 anos atrás. Ela não havia caminhado com o povo de Israel, ela não havia sido instruída na lei do Senhor. O que ela tinha era o entendimento de uma história que aconteceu há 40 anos atrás, e de algumas conquistas que Israel fez nesse período de tempo. Mas com esse pouco que ela sabia a respeito de Israel e do Deus de Israel, ela declara: eu sei que não há outro Deus senão o Deus de vocês. Ele é Deus acima dos céus e Ele é Deus na terra. E isso lhe foi imputado por justiça. E porque ela escondeu aqueles 2 espias, eles fizeram com ela uma aliança, e eles disseram: olha, quando vier o dia da conquista, você coloca um cordão escarlate na janela da sua casa, para que a gente possa te resgatar. Aí alguns vão dizer que essa é um grande símbolo do sangue de Jesus. Um cordão escarlate é o cordão que aponta para o sangue de Jesus, que proporciona a salvação. Mas essa é uma aplicação. E essa mulher então, ela é salva. Ela é salva, a sua família é salva. E eles não são só salvos de uma destruição momentânea ali, mas ela ganha ainda uma honra muito grande. Ela vem se casar com um israelita, um homem chamado Salmão. Não é Salmão, tá? É Salmão. E Salmão foi o avô de um homem chamado Davi, que vem a ser o rei de Israel. Se você olha para Mateus capítulo 1, Raabe,
a prostituta, entra na genealogia de Jesus. Raabe, por sua fé em Deus, baseada no pouquíssimo conhecimento que ela tinha a respeito do Deus de Israel, teve a sua vida poupada, a sua família salva e entrou para a genealogia de Jesus. Isso mostra os poderes ou a extensão do que a fé pode produzir na vida de uma pessoa. E ela fez isso porque ela cria no Senhor. Ora, o que é a fé? A fé é crer que Deus está acima de todas as coisas, que a palavra do Senhor é digna de confiança e de que as nossas vidas devem estar dependentes de quem Deus é. Amém, queridos? Do versículo 32 em diante, nós vemos aqui alguns nomes e alguns acontecimentos não relacionados a nomes. Veja comigo aí, verso 32 em diante, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui o autor dos Hebreus diz: eu não vou me delongar, eu não vou continuar insistindo nesses nomes, porque senão seria muito tempo, há muitos exemplos, e ele está então só traçando aqui um paralelo desde o Antigo Testamento, desde o Éden, trazendo até eles esses relatos de fé. Aqui não há um relato cronológico, as sequências aqui que ele segue não é uma sequência cronológica, ele está falando de momentos na vida do povo de Israel, quando o povo entra na terra prometida por intermédio de Josué. Josué chama o povo para uma aliança e diz: olha, vocês devem decidir, nós lemos esse texto na semana passada, vocês devem decidir a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados, ou o povo aqui, os deuses do povo daqui, ou se vocês vão servir ao Deus de Israel, decidam hoje a quem vocês vão servir. E ele então faz um compromisso com Deus diante daquele povo. Lembra o compromisso de Josué? Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece é que depois da morte de Josué, aquele povo começa num ciclo repetitivo de pecado, destruição, arrependimento, libertação do Senhor, tempos de paz. Aí de novo, pecado, destruição, arrependimento, libertação de Deus, descanso, pecado e assim por diante. O livro de Juízes fala disso o tempo todo. Deus levanta homens, chefes tribais, que são chamados de os juízes. E por intermédio desses juízes, Deus traz o povo ao arrependimento e os livra dos seus inimigos. Então o povo começa de novo a desfrutar períodos de paz. E aí, porque estão em paz, voltam a pecar. Isso parece com alguma coisa normal na vida das pessoas? Tempos de guerra geram arrependimento, Deus age, a gente entra nos tempos de paz, que gera descaso com a vontade de Deus, a gente de novo volta para as mesmas práticas, e esse ciclo vai se repetindo. E quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai vendo que o negócio vai ficando cada vez mais complicado. Até mesmo vai se degradando o caráter desses juízes. Você conhece um deles chamado Sansão, não conhece? Sansão é um exemplo de como é que os juízes foram se degradando ao longo do tempo. Mesmo sendo escolhidos por Deus para libertar o seu povo, os próprios juízes já não conheciam mais a Deus de forma correta. Nós vemos aqui então o escritor dizendo: olha, eu não vou dar detalhes sobre a vida de mais ninguém, porque eu não tenho tempo. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou falar de mais alguns. Eu não tenho tempo para falar, mas eu vou falar mesmo assim. Aí ele fala de Gideão, no versículo 32, ele fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, que são esses juízes. Gideão, você conhece a história, né? Que por intermédio dele, Deus trouxe destruição também aos inimigos do povo de Israel, aos midianitas. Isso está lá em Juízes capítulo 6. Gideão era um homem de uma família pequena, dentro de um clã pequeno, e Deus o chama para uma obra, e ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não tenho condições de fazer nada pelo Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais insignificante da tribo de Manassés, que era a menor de todas as tribos. Ele diz: eu não sou nada, eu não sou ninguém. E Deus fala que por intermédio dele traria livramento ao povo de Israel.
Ele, um homem incrédulo, faz alguns testes com Deus. Será que é isso mesmo? E Deus estava forjando a fé de Gideão. Deus estava moldando a fé de Gideão. E o maior de todos os testes da fé de Gideão foi quando Deus disse, é você mesmo. E ele disse, então tá bom, eu vou. Então levantam-se 32 mil homens que iriam ajudar ele a derrotar os midianitas. E Deus falou, tem muita gente, manda o povo embora. Diz que quem tiver medo, ou quem tiver outras coisas para fazer, fala que pode ir embora. Gideão fala, olha, quem tiver com medo, quem tiver outras coisinhas para fazer, pode ir embora. 22 mil vão embora, ele fica com 10 mil. A situação fica complicada. E Deus fala, ainda tem muita gente. Leva esse povo para tomar água. Aquele que se abaixar e beber água como um cachorro, manda embora. Agora aquele que pegar e levar a água à boca, esse você fica. E o resultado? Ele ficou com 300 homens. E Deus disse, agora você vai lutar. Mas não vai ser uma luta assim, muito normal. Não é negócio de tirar a espada. Vocês vão levar tocha e uns vasos de barro. O quê? Vai jogar vaso de barro na cabeça do povo? É isso? Não, vocês vão, vai ficar quieto. E eles então vão de noite ao acampamento dos midianitas, com tochas na mão, com os vasos assim, está todo mundo dormindo. E ao sinal, eles tocam a trombeta bem alto, começam a quebrar aqueles vasos. O povo que está ali no acampamento se arrepia, fala, o que está acontecendo? Nós estamos sendo dominados. E acaba que um amigo vai acabando com o outro ali mesmo no acampamento, e Deus dá a vitória ao povo de Israel. Gideão experimentou um livramento maravilhoso do Senhor. Uma vitória que não lhe era acreditada. Isso porque Deus estava trabalhando a sua fé. E pela fé, ele destruiu os exércitos dos midianitas. Mas veja, ele era um homem que tinha suas falhas na fé, que também duvidava do Senhor. Depois nós vemos aí Baraque, que também foi um homem usado por Deus para derrotar o exército dos cananeus. E ele faz isso no momento em que ele hesita, ele diz, não tenho condições, eu não posso ir. Aí Débora, uma juíza da época, ela diz, não, você tem que fazer, Deus está te orientando. Ele diz, eu não vou, a não ser que você venha comigo. E ela desce com ele, e eles também vencem o exército dos cananeus. Sansão, como todos nós conhecemos, foi um homem que foi usado por Deus para libertar o povo dos filisteus, embora ele não tenha experimentado a potencialidade do que ele poderia ser, porque se envolve de forma errada com os povos ali da região. Ele, que era um nazireu, tinha um voto com Deus de que não deveria beber bebida fermentada, não deveria tocar em mortos e não deveria nem cortar o seu cabelo. Ele faz todas essas coisas. Ele toca num leão morto, ele se embebeda e ele perde os cabelos. Mas Deus ainda usa no último momento da sua vida, quando ele está dentro de um templo pagão. E ele diz, Senhor, que eu tenha mais uma vez a força. E naquele ato de destruir as colunas do templo, ele destrói mais filisteus em morte do que ele destruiu em vida. E Deus usou a vida daquele homem ainda para libertar o seu povo. Vemos também aí um homem chamado Jefté, que derrota os amonitas. Jefté é também um homem sem muito conhecimento de Deus, um renegado, está lá em Juízes capítulo 11. Ele faz um voto ao Senhor e ele mantém-se naquele voto, mesmo sendo um voto absurdo. Ele diz que se ele ganhasse a batalha, quando chegasse em casa, a primeira coisa que saísse da porta da tenda dele, ele ofereceria para Deus em sacrifício. E quando ele chega em casa, a primeira coisa que sai da porta é a filha dele, e ele então oferece ela ao Senhor. Nós não sabemos, isso não é um consenso entre os teólogos, se esse oferecer era de fato um sacrifício, ou se era simplesmente não deixar com que ela se casasse. Ela era uma moça não casada, virgem, e ela então seria poupada também de se casar, ou seria retirada desse convívio de casamento. Independente de qual dos dois era, nós vemos que na vida de um juiz, daquele povo de Deus, há um entendimento tão equivocado a respeito de Deus, porque esse era o mesmo entendimento dos cananeus. Os cananeus ofereciam em sacrifício aos seus deuses, inclusive seus filhos. E ele, um homem que deveria agir de acordo com a vontade do Senhor, já estava tão distante dos caminhos do Senhor, que confunde a ação de Deus com a ação dos deuses cananeus. Para nós vermos como
A vida do povo de Israel foi se destruindo ao longo do tempo, porque eles se afastavam do Senhor, a ponto dos seus próprios líderes não terem mais uma visão correta do caráter de Deus. Mas ainda assim, ele foi usado por Deus para libertar o seu povo e trazer ainda um momento de paz sobre o povo de Israel. Daí nós vemos mais exemplos, vemos sobre Davi, que aqui está representando todos os reis de Israel. Vemos Samuel, que é aquele que faz a transição entre o período dos juízes para o tempo da dinastia. É Samuel quem unge o rei Saul, quem unge Davi. Nós vemos então junto com eles todos os outros profetas. E aí então vem uma sequência de texto em que o autor, no versículo 33, não fala mais de nomes, mas ele fala de ações que aconteceram na vida de pessoas, porque eles eram pessoas de fé. Olha o verso 33. Os quais, pela fé, conquistarão reinos. Isso a gente pode associar a Josué, a Gideão, a Baraque, a esses juízes, até mesmo a Davi, a Saul, os outros reis. Não só isso, mas também praticaram justiça, diz o texto aí. E Deus usou pessoas para que a justiça fosse estabelecida sobre Israel. 2 Samuel capítulo 8, verso 15 diz o seguinte: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Deus usou homens para poder estabelecer a justiça no meio do seu povo. Não só isso, olha a sequência do texto, diz que eles também alcançaram o cumprimento de promessas. Deus havia feito promessas a Josué, a Gideão, a Baraque, eles alcançaram. Diz o texto também no versículo 33 que Deus fechou a boca de leões. Isso te lembra a história de alguém que teve a boca do leão fechada? Quem? Daniel. Daniel foi liberto da cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões mediante a sua fé. Não só ele, mas o próprio Davi. Davi também foi liberto de leão. Quando ele está diante de Saul para combater contra Golias, ele fala: eu vou combater. E Saul fala assim: você é um menino, você é um garoto. E Davi fala assim: não, eu sou um cara macho, eu sou experiente. Já teve um dia que veio um leão tentar pegar uma das ovelhas e eu fui lá e acabei com ele. Veio um urso e eu fui lá e acabei com ele. Então Davi já tinha sido também liberto da boca de leões. Mas aqui nós podemos aplicar isso a Daniel. Olha o verso 34. Apagaram o poder do fogo. Isso te lembra a história de alguém? Dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que foram libertos do fogo. Lembra como é que acontece isso diante da vida deles? O rei ordena para que eles se prostem e adorem a sua própria pessoa, adorem ao rei. E a resposta deles é uma resposta de fé. Eles dizem: olha, se Deus quiser nos livrar da mão do rei, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, nem tampouco nós nos prostraremos diante do Senhor. A posição deles era uma posição de fé. E porque eles se colocaram em fé, foram libertos do poder do fogo. Olha a sequência do texto. Escaparam do fio da espada. Aqui nós também podemos ver vários exemplos. Nós vemos Elias, que escapou do fio da espada. Queriam matá-lo, ele escapa. Davi, há um momento em que, depois de ser consagrado, ou de receber a promessa de que ele seria o rei, Saul começa a perseguir Davi para matá-lo, e Deus dá a ele livramento. Não só isso, Moisés diante do exército de Faraó, diante do próprio Faraó, tem a sua vida resguardada de morrer ao fio da espada. Na sequência, da fraqueza tiraram forças, e vimos tantos exemplos nesse capítulo 11 de Hebreus, sobre gente que da sua fraqueza foi feito forte. O próprio Abraão, Sara, já estéril, Abraão já com o corpo, diz o texto, mortificado, ou seja, prestes a morrer, sem condições de gerar filhos. Da sua fraqueza Deus tirou força. Não só isso, Gideão, que diz: Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da minha tribo, e Deus o usa com poder e com grande força. Deus usa Josias, como nós vimos algumas semanas atrás, que sobe ao trono com 8 anos de idade, e se empenha naquilo que foi considerado uma das maiores reformas, ou a maior reforma dentro do povo de Israel, de reconstrução, ou de arrumar o templo, reconstrução da fé de Israel, fazer o povo voltar a temer ao Senhor. Um garoto
que traz o povo de volta. Nós vemos aí da fraqueza sendo tirado forças. Vemos aí também no versículo 35, puseram em fuga, no final do versículo 34, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Verso 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Aqui nós podemos destacar também alguns desses exemplos. Talvez o autor esteja falando daqueles dois casos que nós vemos no livro dos Reis. Um que é feito, um milagre que é feito por Elias e outro que é feito por Eliseu, em que Elias ora pela vida do filho da viúva de Serepta, que seu filho havia morrido, e ele traz à vida aquela criança. E em 2 Reis capítulo 4, o filho da Sunamita também é trazido à vida de volta por Eliseu. Além desses dois exemplos, nós podemos citar também Lázaro. O texto não fala que foram mulheres que receberam de volta os seus mortos? Marta e Maria receberam de volta o seu irmão Lázaro. Pessoas receberam pela fé essas coisas tão gloriosas e tão maravilhosas. E essa é a parte da fé que todo mundo gosta, que todo mundo espera. A fé que nos dá o privilégio de experimentarmos coisas maravilhosas, miraculosas, abençoadas. Quando se fala de fé, geralmente as pessoas associam a vitória. Pela fé, receberam vitórias. E aqui a gente vê uma galera que recebeu mesmo vitórias, promessas, conquistaram reinos, viram milagres, viram inclusive a ressurreição de mortos. Mas a segunda parte desse texto, que nem sempre nós temos em mente, e nem sempre aqueles que falam de fé enfatizam essa segunda parte da fé, nós lemos aí no versículo 35, presta bem atenção, na parte B do versículo 35 e diante, diz: uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e pelas grutas. Veja que o texto faz um contraste bem absurdo, né? Diz que pela fé alguns foram livres da boca de leões, foram livres do fio da espada, conquistaram, fizeram, venceram. Mas a sequência do texto diz que outros, pela mesma fé, morreram, foram aprisionados, foram apedrejados, foram acorrentados, morreram ao fio da espada. Porque a grande questão da fé, ela fala do nosso posicionamento. Fé é a nossa capacidade recebida de Deus de permanecermos de pé diante das circunstâncias adversas. Pela fé, nós permanecemos de pé diante das dificuldades e Deus pode, pela sua bondade, graça e misericórdia, fazer com que nós experimentemos milagres. Ou não experimentamos milagres. A fé fala do nosso posicionamento constante, mesmo diante das adversidades, ainda que elas não se resolvam. E essa é a parte da fé que nem sempre a gente dá crédito. Na verdade, precisa-se de muito mais fé para continuar a amar a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus, em ambientes em que a gente não consegue ver nem um relance de que aquilo está funcionando de alguma forma, do que simplesmente ver milagres diante de nós. Fé fala de continuidade. Fé fala de obediência. Afinal, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se podem ver. E diante das circunstâncias adversas, a fé é aquela que nos faz continuar de pé. O texto nos fala de vitórias. E nós podemos esperar vitórias. Mas as vitórias não devem ser a nossa motivação para prosseguir na fé. O que nos faz continuar a caminhar na fé é a fé. É crer em Deus. É colocar os olhos em Deus e não naquilo que Deus pode fazer se tivermos muita fé. A fé não tem como objeto coisas. A fé tem como objeto Deus. O alvo da nossa fé não são as circunstâncias ou não deveriam ser as circunstâncias. O alvo da nossa fé deve ser Deus. Continuar a amar e obedecer a Deus.
Mas às vezes a nossa forma de lidar com a fé é esperando que de alguma forma as coisas sejam para nós proveitosas. Crer em Deus na vida de muitas pessoas é entendido como, de alguma forma, eu vou vencer e essa situação que está tão complicada na minha vida vai virar uma situação muito abençoada. E de novo, nós vimos aqui muitos exemplos de que isso pode acontecer. Mas se não acontecer, Deus é poderoso para curar o nosso corpo físico. Mas e se isso não acontecer? Deus é poderoso para nos livrar de situações completamente complicadas. Mas e se isso não acontecer? A nossa fé continua firme? Continuamos a amar a Deus? A temer a Deus? Continuamos a olhar para Deus e dizer: Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre? Mesmo quando olhamos para situações e elas não se resolvem diante de nós? Nós não podemos confundir fé em Deus com fé nas coisas. E às vezes Deus é só um objeto diante de nós, para que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Deus é só mais uma ferramenta dentro do nosso ferramental de coisas, para tentar chegar nos nossos objetivos. E Deus passa a ser somente mais alguma coisa que pode nos levar até onde a gente quer ir. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica se apoia em Deus, no caráter de Deus. Tem uma música o nome do cara é difícil, Delínio Marçal. Não sei quem já ouviu a música do Delínio Marçal. A música chama Ele é Deus. E a música fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Mas nem sempre a gente enxerga Deus dessa forma. Deus para nós, ou na maioria da concepção dos cristãos, é o Deus que faz o que a gente quer. Mas o Deus bíblico é aquele que nos ensina a confiar nele, mesmo quando não vemos o que a gente quer. Quando a gente olha, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram libertos do fogo, que experimentaram algo maravilhoso. Diz o texto que, ao chegarem diante da fornalha, onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, não viram só 3, viram 4. E o quarto homem andava no meio daquela fornalha de fogo. E eles que foram jogados amarrados, não estavam amarrados, estavam livres. Caminhando, tomando um bronze, dentro da fornalha de fogo. E a gente fala: uau, que maravilha, né? Mas lembre-se um pouquinho antes do que eles disseram ao rei: se Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, continuamos a amá-lo, continuamos a servi-lo. Alguns pela fé, diz o texto, que recusaram ser libertados. Ou seja, diante da morte iminente, dizem para eles: neguem ao teu Deus, e vocês serão livres. E eles disseram: morremos, não vamos negar a Deus. Lembre-se de Daniel. Daniel, prostre-se, não. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, prostre-se, não. Vamos servir a Deus, vamos continuar a amar a Deus. Se Ele quiser poupar a nossa vida, Ele poupará. Mas se morremos, morremos na fé. Irmãos, como isso é difícil nesses dias, não é? Como esse caráter da fé é negligenciado nesses dias. Em que quando se fala de fé para nós é: tenha fé, tudo vai dar certo. Tenha fé, você será curado. Tenha fé, essa situação vai se resolver. Mas a Bíblia diz que nem sempre a situação se resolve. Por isso a melhor coisa que a gente pode dizer é: tenha fé, Deus continua sendo bom. Mas eu não estou vendo, mas Ele continua sendo bom. A nossa fé está em Deus, ou a nossa fé está nas coisas? Pela fé, pessoas experimentaram grandes milagres, mas pela mesma fé, pessoas foram fiéis até a morte. O que falar desses temas aqui? Acorrentado, olha o verso 35b. Alguns foram torturados, recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. De que ressurreição estão falando aqui?
da ressurreição do último dia. A Bíblia nos fala de duas ressurreições. Uma que se trata daqueles que não amaram e não temeram ao Senhor, e esses ressuscitarão para serem julgados e condenados. E de uma outra ressurreição para aqueles que amaram e temeram ao Senhor, e esses serão ressuscitados e também serão julgados, não para a condenação, mas para receberem o galardão da sua fé. E aqueles que prosseguiram, recebendo as torturas, fizeram isso, diz o texto, porque aguardavam uma ressurreição superior. Sabiam que há uma vida muito melhor do que aquela que eles estavam perdendo no ato de não negar a Deus. Havia uma vida muito melhor. Alguns foram acorrentados e colocados na prisão, como diz a sequência do texto, e a gente pode lembrar, por exemplo, de Jeremias capítulo 38. Jeremias chega diante do seu povo e diz: olha, não adianta lutar. Deus já disse que vocês irão cativos. Vocês desobedeceram ao Senhor reiteradamente e agora está na hora de pagar. Então não adianta lutar. E diz o texto que as pessoas, os líderes ali dos exércitos, chegaram diante do rei e falaram assim: vamos fazer alguma coisa com esse cara? Ele está desanimando as nossas tropas. E o rei disse: faça o que vocês quiserem. Jeremias é acorrentado, Jeremias é torturado, e Jeremias é jogado numa fossa, numa cisterna. Diz o texto que não havia nem água na cisterna. Ele fica atolado. A NVI fala de um jeito sim, bonitinho, fala que era lama. Mas o texto original não fala de lama. Ele fala de algo um pouquinho mais fedido. E ele fica atolado ali, mas não nega o Senhor. Nós vemos pessoas sendo, verso 37, apedrejados. O próprio Jeremias, diz a tradição, que foi apedrejado. Zacarias, o profeta, foi apedrejado. No Novo Testamento, lembra de alguém que foi apedrejado? Quem? Estevão, um dos diáconos da igreja. Aí diz o texto na sequência: cerrados ao meio. Diz a tradição rabínica que Isaías foi cerrado ao meio. Fugindo dos exércitos do rei, se escondeu em uma árvore oca. E ao perceberem que ele estava naquela árvore oca, cerraram a árvore com Isaías dentro e tudo, diz a tradição. Postos à prova. Isso também pode influenciar, ou pode apontar para tantas pessoas, né? Que foram postos à prova na sua fé, torturados, mortos ao fio da espada, como os profetas no tempo de Elias, a ponto de Elias dizer: Senhor, estou sozinho. Os profetas foram todos mortos. Muitos profetas morreram. João Batista, o maior de todos os profetas. Jesus disse que de homem nascido de mulher, não houve um profeta maior do que João Batista. E João Batista perdeu a cabeça, foi morto ao fio da espada. O livro de Atos fala sobre Tiago, um dos mais próximos apóstolos de Jesus, morto também ao fio de espada. Homens que vagaram pelo deserto, viveram em cavernas. Nós vemos a fé dessas pessoas, levando-os até a última consequência. Isso fala um pouco a respeito da nossa fé. Porque na sequência o texto diz que esses eram homens dos quais esse mundo não é digno. Verso 38, o mundo não era digno deles. Olha que testemunho. As pessoas queriam matar esses cristãos ou esses servos do Senhor, porque achavam que eles não eram dignos de vida. Mas o texto diz é o contrário, é o mundo que não era digno deles. Isso porque, verso 39, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aqui há um pequeno contraste, em que nós vemos que alguns receberam recompensas, isso está lá no versículo 33, que pela fé alguns receberam o cumprimento de promessas, no plural, e aqui no versículo 39 diz que todos esses que passaram não receberam aquilo que havia sido prometido. Essa promessa da qual o texto está falando é uma promessa muito específica, que é a promessa que vem nos acompanhando em toda essa série de Hebreus capítulo 11, que começa lá no Éden, quando os nossos primeiros pais pecam, e Deus diz na maldição dada à serpente: virá o descendente da mulher, e ele esmagará a cabeça da serpente. Todos estes que nós vimos até aqui, viveram, lutaram e obedeceram a Deus, na esperança que Deus cumpriria a sua promessa, enviando aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, o Messias, e todos eles foram fiéis até a morte e não viram isso se cumprir. Isso nos fala muito
sobre a nossa postura, a nossa posição. Nós estamos num ponto da história em que Jesus já veio, em que o Messias já veio. E estes homens e mulheres do passado, que foram fiéis ao Senhor até a morte, viveram na esperança, na expectativa de que um dia o Messias viria, com um conhecimento muito pequeno a respeito da vontade de Deus. Como eu falei de Raabe, a única coisa que Raabe sabia é o que Deus tinha feito no Egito com aquele povo. E ainda assim, temeu ao Senhor, amou ao Senhor. E nós vivemos num tempo em que temos todas essas histórias diante de nós, todos esses exemplos diante de nós. Temos ao nosso alcance relatos históricos, paralelos à Bíblia, descobertas arqueológicas mostrando que essas coisas não são só histórias, não são contos, não são lendas, são coisas comprovadas arqueologicamente. Temos nas nossas mãos a palavra de Deus, sabemos do Cristo que veio, sabemos da obra redentora de Cristo, sabemos o porquê é que Cristo veio. E às vezes, por coisas muito pequenas, pensamos em desistir da fé. O texto nos diz que estes receberam um testemunho, um bom testemunho por meio da fé, mesmo sem terem visto se cumprir a promessa. Será que nós temos dado um bom testemunho da fé, uma vez que temos visto o cumprimento da promessa? Uma vez que nós não chamamos mais simplesmente de o Messias, mas sabemos que ele nasceu há 2000 anos atrás, na cidade de Belém, que andou com ele 12 apóstolos, a quem ele ensinou, e que esses 12 apóstolos pregaram o Evangelho, fundaram igrejas, nos deixaram a fé, a expectativa da segunda vinda de Jesus. Nós vemos a promessa, nós temos a promessa. O texto nos diz no versículo 40 que Deus havia planejado algo melhor para nós. Você consegue entender o privilégio que nós temos de vivermos num ponto da história em que Cristo veio? A única coisa que essas pessoas tinham era uma promessa distante, eles nem sabiam como ela se cumpriria. E nós estamos num ponto da história em que nós olhamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento e dizemos: isso se cumpriu aqui, isso aconteceu aqui. E temos tudo aquilo que para eles eram como neblina, como que coisas sem sentido. Temos diante de nós todas as explicações. Deus havia guardado algo muito melhor para nós. E diz o texto para que conosco fossem eles também aperfeiçoados. A palavra aqui aperfeiçoado, ela fala para que eles também fossem completos. Esses nossos irmãos e irmãs do passado, que deram a sua vida por amor do Senhor, eles também serão aperfeiçoados naquele último dia, por intermédio da promessa que nós já alcançamos, que nós já vimos, que nós já presenciamos e temos presenciado todos os dias da nossa vida. Por intermédio de Jesus, eles serão também aperfeiçoados. Ao olharmos então para esse texto, ou para esses textos, ou para esse capítulo, a gente vê uma sequência de fatos importantes a serem relembrados. O primeiro é que nessas listas, ou nesse relato de tantas pessoas, nós não vemos ninguém perfeito. Nós não vemos nenhum desses heróis sendo dito como aquele que não errou em nada. Na verdade, eu tentei aqui, não sei se consegui, ao longo de todas as exposições, mostrar pelo menos um defeito de cada um desses. A gente vê Abraão e fala: nossa, que fé, a fé de Abraão, né? Saiu para uma terra que ele não conhecia, mas é o mesmo Abraão que diz: não vai dar certo esse negócio de filho não. E a Sara vem e fala: Abraão, pega minha escrava, dorme com ela, vamos contar como filho nosso. E Abraão vai de boa, e vai naquela. Ele mente diante dos perigos da vida, olha para sua esposa e diz: olha, fala que você é minha irmã. Noé, um homem temente ao Senhor, que quando sai do dilúvio, sai de dentro da arca, a arca da salvação já se embebeda, já se entrega ao vício. Nós vemos Gideão, usado por Deus, homem covarde. Nós vemos Moisés, um grande exemplo de homem de Deus. Deus fala para ele: toca na rocha. Ele com raiva, Deus fala com a rocha, e ele com raiva, ele dá uma cajadada na rocha. Nós vemos gente falha, gente pecadora.
Isso deveria nos encorajar, viu? A olharmos para a Bíblia e ver, e essas pessoas ainda foram consideradas homens de fé, mulheres de fé. E a gente olha para nós e fala assim, eu sou tão ruinzinho. Não, tem gente ruim também em todo lugar. Inclusive na galeria dos heróis da fé. A gente fala para Davi, olha, um homem segundo o coração de Deus. Davi, pecador, adúltero, assassino, pai relapso. E Deus usa a vida dessas pessoas para abençoar outras pessoas e para confirmar a nossa fé. Nós vemos também que nessa sequência última que nós lemos, não vemos muitos nomes, vemos situações que aconteceram. Eu atribuí aqui alguns nomes, aproveitando os textos, mas esses são alguns que a gente consegue lembrar, fora todos aqueles que viveram e entregaram a sua vida por amor ao Senhor, que são anônimos, que nós não conhecemos. Quantos dos nossos irmãos foram queimados em fogueiras? Quantos dos nossos irmãos foram mortos no Coliseu, entregues aos leões, mortos ao fio das espadas, mortos por gladiadores, porque testificavam da fé em Cristo Jesus, gente que a gente não sabe o nome. Isso mostra que a fé também é a fé dos anônimos, que às vezes o nosso nome não vai ficar conhecido na história como alguém grandioso, mas se formos fiéis ao Senhor, o nosso nome será conhecido nos céus. Não existe dádiva maior, dádiva melhor do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é isso que Jesus fala para os seus discípulos? Eles voltam felizes, nós estamos até expulsando o demônio, Jesus. Jesus fala, não fiquem felizes porque os demônios se submetem a vocês. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E às vezes a nossa fé não vai ser reconhecida nem na nossa geração. Às vezes a nossa fé não vai ser reconhecida nem no meio da nossa família. Não pela falta do nosso testemunho, mas às vezes mesmo testemunhando nós seremos renegados pela nossa própria família. Mas a fé nos garante a certeza da salvação e a honra que virá nos céus, mesmo sendo anônimos. Conta-se uma história, não sei se é verídica ou não, de um homem que se converteu já muito velho e pregou o resto de sua vida e não conseguiu ver nenhum fruto, a não ser um pequeno garoto a quem ele pregou o evangelho, um garotinho gago, e foi o único fruto que ele viu na vida dele. E aí a história vai contar que esse garoto gago cresce e se torna o maior de todos os evangelistas, um homem chamado Billy Graham, que se converteu quando criança, pela pregação de um homem que a gente não faz ideia do nome, que não viu muitos frutos, e que Deus, por intermédio dele, fez grandiosas coisas. A fé também é a fé dos anônimos. Fé não é para gente grande, no sentido de conhecido, poderoso, inteligente. A fé que o Senhor nos mostra, a fé que o Senhor nos ensina através da sua palavra, é para gente simples, para gente, às vezes, sem muito conhecimento teórico, sem muito estudo formal. É a fé de gente que ouve a Deus e obedece, que ama a Deus. Nós temos uma revelação muito maior do que esses homens e mulheres ao longo da história tiveram. Por isso, não temos desculpas. Temos diante de nós muitos exemplos. Como lemos no início do culto, tudo que foi escrito para que nós tenhamos perseverança, bom ânimo e esperança. Por último, a fé, ela não significa ausência de dificuldades. Fé não significa que tudo vai dar certo o tempo todo. Aquele que vive pela fé não quer dizer que vai experimentar milagres todos os dias, em todas as situações. Às vezes, nós vamos ver diante de nós situações que a gente ora para que elas se resolvam, e a única coisa que a gente ouve da parte do Senhor é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembra quem disse isso? Paulo do Senhor diz que reconhecia que tinha um espinho na carne, e ele diz: eu orei ao Senhor 3 vezes, Senhor, tira o espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? Vou tirar, fica tranquilo. Deus disse: não, minha graça te basta, fica com o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes nós vamos ver aquilo que gostaríamos de ver,
E por último, agora sim, por último, enquanto você se coloca de pé, nós vemos que a fé desemboca em atitudes. O texto é claro em nos dizer repetidas vezes: pela fé, fulano fez isso. Pela fé, a resposta da fé foi assim. A fé nos leva a obedecer. A fé nos leva a agir. Sejam em ambientes favoráveis, seja em ambientes desfavoráveis. Seja obedecendo e vendo os frutos maravilhosos acontecendo diante de nós, seja obedecendo e não vendo nada acontecer. A fé nos leva a agir e confiar. Não que Deus simplesmente fará o que a gente quer, mas confiar em Deus. Confiar no caráter de Deus. Não vejo nada, mas eu confio no Senhor. Não está resolvendo, mas eu confio no Senhor. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Você crê nisso? Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? E às vezes, para Deus edificar a sua fé, você vai ver um milagre. E você falar: uau, como Deus é bom, olha esse milagre. E às vezes, para Deus edificar a sua fé, Ele vai ressaltar o seu espinho na carne. Você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, tira. E Ele vai dizer: você confia em mim? E você diz: eu confio, Senhor. Então aguenta o espinho. Fica com o espinho. Haverá um dia que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, que toda tribulação terá sido vencida. Até lá, que confiemos no caráter do Senhor, em dias de glória, mas em dias de dor, em dias de choro de alegria, mas em dias de desespero da alma. Nos voltemos para o Senhor e confiemos que Ele continua sendo o Deus das nossas vidas. Vamos orar. Feche os seus olhos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Pedimos para que de alguma forma, Senhor, essa palavra se transforme em prática nas nossas vidas. Que ao olharmos para o exemplo da fé de tantas pessoas que obtiveram vitórias, que experimentaram milagres, possamos nos lembrar de que estamos diante de um Deus que é todo poderoso, um Deus que traz vida mesmo em meio à morte, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que põe em fuga os inimigos. Que diante da fé de pessoas que foram até o último dia das suas vidas e que morreram pela fé, que possamos também nos lembrar que não há esforço, que não há luta que seja maior do que a graça e a bondade do Senhor, e que não há luta que seja difícil de ser vencida se os nossos olhos estiverem em Ti, Senhor. Que é privilégio sermos escarnecidos pelo Teu nome. É privilégio que outras pessoas falem mal de nós pelo Teu nome. É privilégio, inclusive, entregar as nossas vidas por amar e servir ao Senhor. Que a nossa fé esteja pronta, Senhor, para permanecer e para Te servir até as últimas consequências. Seja diante de maravilhas vistas pelos nossos olhos, seja diante dos desafios que parecem que não se solucionam diante de nós. Que o nosso coração continue a estar abrigado no Senhor, que não sejamos movidos pelas circunstâncias, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor, e não nas coisas que estão ao nosso redor, que tentam nos matar, que tentam nos destruir, que tentam minar a nossa fé. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, em todo o tempo, para que a nossa fé não vacile, para que os nossos pés não escorreguem. E se eles escorregarem, Senhor, que tenhamos a humildade de reconhecer o nosso pecado, corrermos de volta para o Senhor, porque sabemos que todas as vezes que confessamos a Ti os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De que é o Senhor quem nos mantém de pé, que é o Senhor quem guarda as nossas vidas, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da adversidade, que o Senhor nos promete ser o nosso bom pastor em todo o tempo,
seja no vale da sombra da morte, ou seja nos pastos verdejantes, seja experimentando de banquete, seja em dias de luta, sabemos que o Senhor está conosco. Não sabemos como, mas sabemos que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que te amam. E nessa noite nós declaramos mais uma vez que nós te amamos e reconhecemos que tudo o que acontece nas nossas vidas, seja bom ou ruim aos nossos olhos, sabemos que todas as coisas cooperam para que o nosso caráter seja moldado, para que o nosso coração seja humilhado e para que mais uma vez reconheçamos que Tu és o Senhor e não nós, e que dependemos do Senhor todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes na fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, e que possamos ser inspirados, encorajados, recebamos bom ânimo e perseverança ao nos lembrarmos da história desses homens e mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias, inclusive morreram por amor ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a valorizar esse tempo que passamos, ajuda-nos a valorizar a nova aliança e o privilégio que temos de Te conhecer a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, que os nossos olhos não fiquem cegos diante das tribulações da vida, que estejamos sempre gratos pela obra do Senhor nas nossas vidas, obra redentiva, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por cada um de nós. Que os nossos olhos estejam em Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém.